Falar sobre literatura brasileira é sempre muito gratificante e, de certa forma, nos traz um grande orgulho por saber que o nosso próprio povo foi capaz de criar tantas obras maravilhosas. E hoje eu irei falar de uma obra que é um certo trauma para algumas pessoas que estudaram na escola e passaram por algum processo que envolva esse livro e esse autor. O livro que eu estou falando é Senhora, de José de Alencar. Um livro que não tem nada de entediante, não tem nada de difícil, não tem nada que realmente seja negativo. Pelo menos particularmente para mim, o livro foi uma experiência fantástica. Principalmente a destacar a escrita do José de Alencar. É fantástica e para mim foi um dos pontos altos da narrativa. Falar sobre literatura brasileira sempre é falar sobre nosso povo, sobre parte da nossa história. E eu gosto muito de poder conhecer, e eu particularmente li pouco José de Alencar durante a minha vida e dei essa oportunidade para esse livro e realmente foi muito surpreendente, porque José de Alencar ele tem essa espécie de tríplice coroa, né, com a literatura e títulos, né? Senhora é um deles, também tem a Lucília e a Diva, que todos eles são intitulados perfil de mulher, né? Características da mulher da época. Para mim, como minha primeira experiência mais profunda e estudada de um livro de Alencar, foi muito marcante, porque a gente está falando de Brasil, né? Principalmente Brasil, nosso país, nosso povo, Rio de Janeiro. Estamos falando do século XIX, um século onde ainda tinha escravidão aqui no nosso país. Palavras e gestos e termos eram muito normalizados, e você consegue ver isso no livro, né? Como que era a naturalidade, né? Tratar os escravos de certa forma, com nomes específicos, enfim, você ter o contexto cultural e essa fase do Brasil que iria acabar somente quase depois de 20 anos que o livro foi lançado, né? Então ainda tinha essa concepção de normalidade sobre uma época tão cruel e ruim da história do nosso país. Mas falando sobre o livro, nós temos uma história fantástica, uma história que conta sobre Aurélia, a protagonista do livro, uma mulher muito forte, que ela é uma menina que cresceu na pobreza, uma menina que cresceu na humildade, que perdeu parentes importantes dela, perdeu a mãe, perdeu o irmão. Ela cresce pobre, ela cresce de uma forma que é a realidade da maioria do povo, né? Ela cresce com vários pretendentes querendo casar com ela, outros apenas utilizar de sua bondade, da sua pureza para atingir algum objetivo. Mas a Aurélia é um tipo de personagem muito interessante para sua época, que ela consegue entender a funcionalidade do mundo. Ela consegue ver como é o objetivo das pessoas, o funcionamento da sociedade, as engrenagens da sociedade. Então ela consegue perceber e repelir esses pretendentes e viver uma vida assim um pouco mais plena e longe desse desespero social que existia sobre casamento e sobre estabilidade. O início do livro ele tem essa parte bem bacana. E chega um momento em que ela conhece o nosso também protagonista, né, o Fernando Seixas, que é tratado mais como Seixas no livro, que é um rapaz que cresceu numa família também humilde, porém a família dele fez de tudo para ele ser bem apresentado para a sociedade. Seixas, ele anda com as melhores roupas, ele vai nos melhores lugares, ele dialoga com as melhores pessoas, e todo o dinheiro que ele consegue com o próprio trabalho e esforço, que sua mãe e sua irmã conseguem, tudo isso é investido para ele, porque ele é o homem da família, porque ele precisa estar em destaque, precisa procurar um casamento vantajoso. E enquanto isso, a mãe e a irmã dele vivem numa grande miséria, né, por assim dizer, né, vivem com muito pouco. O que poderia ser muito diferente se não tivesse essa obrigação social, essa realidade, essa normalidade que tinha na época do homem sempre estar em sociedade ativo e à procura de um bom casamento. Seixas conhece a Aurélia e eles têm uma conexão diferente. A Aurélia realmente se apaixona por ele, vê que ele é um rapaz diferente, de certa forma, até o momento onde ele acaba querendo se interessar em casar com outra mulher, outra jovem moça, Adelaide, que tem 30 contos de réis como dote. E isso pra época era muito dinheiro. 30 contos de réis era muito dinheiro. Mas a comparativo, né, falando assim, 1 conto de réis, 2 contos de réis, 5 contos de réis, já dava pra você passar bastante tempo confortavelmente entre 3 pessoas, né, no caso seria da família de Seixas. Não riqueza nem nada, mas uma vida assim confortável acima da sobrevivência. Então era uma oportunidade muito vantajosa para Seixas conseguir esse casamento, e ele acaba deixando a Aurélia de lado, que fica com um grande buraco em seu peito, um grande furo em seu coração e vive aterrada. Mas ela não chora, ela não esperneia, ela não fica com raiva. Alencar
Alencar cria uma protagonista muito forte, que entende que o casamento nada mais é do que uma negociação, nada mais é do que um convênio social onde as pessoas se unem para ter uma estabilidade melhor. E com isso, ela vive um ano de sua vida onde ela perde o irmão, perde a mãe e acaba ficando sozinha e órfã nesse mundo. Entretanto, o livro ele conta uma parte da história da mãe dela também, que muito tempo atrás se relacionou com um rapaz rico, de uma família muito rica, mas que por motivos que não são necessários contar agora para também não perder todo o charme da narrativa, ela não consegue ficar com esse homem e ela acaba ficando sozinha e com a Aurélia e seu outro filho mais velho, que acaba falecendo também. Entretanto, o avô de Aurélia, que ainda estava vivo, acontecem diversas situações da narrativa que, consequentemente, Aurélia se torna a herdeira real e justa, óbvia, de sua herança, né? Ele era um fazendeiro muito rico, com muitos escravos na época, que também era sinônimo de riqueza, e enfim. E a Aurélia acaba adquirindo uma herança, uma grande herança de mais de 1000 contos de réis. Isso era sinônimo de ser milionário, de ser extremamente rico, poderoso. E a Aurélia ganhou esse dinheiro, se tornou subitamente famosa, vários homens queriam casar com ela, ela se apresentou na sociedade, todo mundo queria ser amigo dela, e isso cada vez mais mostrou a Aurélia como as pessoas são de verdade, as pessoas são interesseiras, fúteis, e isso lá em 1875. Então você pensa como que a humanidade ela sempre teve uma padronização social por conta, né, da desigualdade social e por conta da realidade diferente de cada pessoa. Quando ela era órfã, né, largada, ela não tinha tanta oportunidade assim, e quem aparecia só para poder se aproveitar dela. Agora que ela era rica, milionaríssima, agora queriam casar com ela. Os nobres, os aristocratas brasileiros queriam conhecer a Aurélia nos salões, no teatro, nas óperas, e queriam tê-la para si. A Aurélia, já bem cascuda, né, com a sociedade brasileira, com os anos que ela passou, não deixa a riqueza subir sobre sua cabeça. A Aurélia é uma mulher que realmente tem a sua riqueza, faz o seu papel social de mulher milionária, recebe pessoas, dá festas, faz tudo conforme a sociedade, porque, querendo ou não, ela precisa dançar conforme a dança. E aí, o que ela faz? Se aproveita e casa com Seixas. Ela aproveita que ele está numa situação meio complicada da vida dele e ela casa com ele, sem ele saber quem era ela. Porque aparece um senhor muito interessante chamado Senhor Lemos, que faz parte dessa negociação de Aurélia com Seixas de forma secreta, onde Seixas recebe uma oferta de 100 contos de réis, ou seja, mais do triplo do que ele teria com Adelaide, que ele não se casou, para poder casar com essa mulher misteriosa. Ou seja, Seixas se vende, né, comercialmente para um casamento arranjado. E qual foi a surpresa dele ao descobrir que era Aurélia, né? Isso é uma parte muito bacana do livro, né? E ele acaba chegando no ponto onde eles começam a se odiar, porque realmente é uma negociação. Ele vendeu o seu título de marido, a sua pessoa, para Aurélia, que o compra e deixa isso claríssimo. Com isso, eles vivem uma relação assim caótica, né, cheio de aparências. Seixas sempre enfatizando que ele foi comprado, que ele é um marido comprado, mas ele sempre vai fazendo o papel social dele, saindo com ela, fazendo as coisas. Então, tem essa parte do livro, né, chamada Posse. Ela realmente explica tudo isso, demonstra, né, o dia a dia deles, a forma como que eles fingem para as pessoas, como que eles vivem. E o livro ele vai se desenrolando com isso, né, várias situações onde ele está de saco cheio, ele está frustrado, mas ele foi comprado pela Aurélia. E ele deixa isso claro. E o engraçado e interessante disso tudo é que ele é perdidamente apaixonado por ela. E ela também é perdidamente apaixonada por ele. Só que eles vão vivendo nessa convenção social negociada entre os dois, né? Uma esposa que comprou um marido de mentira, e eles vão vivendo uma grande mentira, eles não se tocam, não se beijam, eles não fazem nada, eles só vivem socialmente. E interessante saber disso, porque muita gente não consegue compreender, né, por que deles viverem assim, cheio dessa gracinha, né, entre um e o outro. Mas, na minha visão, é muito interessante você perceber como eles são produtos da sociedade, né? Seixas nada mais é do que aquele produto, né? A personificação do homem que vive pela sociedade, o homem que vive pelo dinheiro, o homem que vive pela necessidade de ser alguém assim em sociedade, de buscar um casamento vantajoso. Todas as ideias de Seixas sempre foram muito interesseiras, por mais sentimentais que poderiam ser, porque ele precisava do dinheiro, ele precisava viver pelo dinheiro. E a Aurélia
Aurélia nada mais é do que o produto da sociedade também, porque ela é uma garota que perdeu tudo, e o pouco que tentaram dar pra ela foi por mero interesse de conseguirem só usá-la e manipulá-la, tanto antes quando ela era pobre, quanto depois que ela ficou milionária. Então, eles são produtos de uma sociedade que quer construir pessoas fúteis e superficiais dessa forma, pessoas interesseiras que buscam chegar num patamar e viver uma mentira. E o livro, ele basicamente sobre isso, né? Sobre dois produtos sociais vivendo juntos. Por mais sentimental que fosse o amor entre os dois, seria impossível viver juntos, né? Porque eles tinham um papel social a se cumprir, e Seixas cumpre muito bem. Por mais que ele sinta algo pela Aurélia e a Aurélia sinta por ele uma explosão de sentimentos completamente apaixonado, eles prezam pela convenção social, prezam pelo que a sociedade vai achar, vai pensar deles e como que o casamento deles foi feito. A Aurélia começou com essa vingança de querer casar com ele, tomar posse dele, mostrar pra ele que o dinheiro dele não vale de nada. Ela comprou ele por 100 contos de réis e pra ela isso não vale nada. Ela só queria provar pra ele que o dinheiro não tem significado nenhum e que o amor sempre deveria ser o que a gente preza ao casar-se com alguém. E Seixas, traído dessa forma, enganado, ele se sente mal, mas ele também é culpado nisso por ele se dar um valor. A Aurélia diz pra ele: eu poderia pagar 500, 600, 700 contos de réis, daria meu dinheiro inteiro pra te mostrar como que esse dinheiro não vale nada, e o que eu queria era realmente um amor de verdade. Então, eu não acho o Zé de Alencar entediante. Eu acho ele fantástico, essa crítica, essa construção que ele fez dos personagens, a forma como que eles vão se desenrolando, dialogando, mostrando toda essa mercantilização dos sentimentos, né, e do casamento, é bem interessante. Isso também foi muito bem construído nessa edição que eu tenho aqui. Eu tenho a edição do Ateliê Editorial, que tem uma apresentação do Jefferson Cano, que ele fala sobre realmente essa mercantilização do casamento, dos sentimentos e das pessoas. Até hoje existem casamentos interesseiros, né? Até hoje existem pessoas que nem se amam e se casam. Mas no caso deles não foi assim. No caso deles, eles se amavam, eles queriam estar um com o outro, mas por conta deles serem produtos da sociedade, eles terem ideais, pensamentos, objetivos que a sociedade, mesmo que indiretamente impõe, trouxe essa desgraça para o casamento deles, que não foi um casamento em si. Leia esse livro. Eu acho que para você compreender a magnitude e a forma fantástica como isso é desenrolado, você deve ler Senhora, do José de Alencar. Confesso que o final foi um pouco negativo para mim. Se fosse para criticar alguma coisa no livro, eu criticaria o final. Acho que poderia ter sido um pouco mais como foi o livro todo. O final ele muda um pouco, ele é muito breve, ele só transforma aquilo em algo que talvez pudesse agradar ao público. Mas eu acho que o que realmente poderia ter agradado ao público verdadeiramente seria a história prosseguir da forma como ela já estava prosseguindo. Não ter um plot twist, né, como falamos hoje em dia. Ainda assim, o livro é fantástico. Recomendo bastante. Se você puder adquirir essa edição do Ateliê Editorial também, eu recomendaria, porque ela constrói dentro de si e consegue deixar o leitor mais próximo ainda do contexto da história, consegue dar essa descrição, né, do mercantilismo, das relações sociais. Eu acho que foi muito rico para mim de informações e conhecimento poder ter esse texto preparatório para poder ler Senhora, de José de Alencar. Eu ainda tenho Lucília, que eu também espero ler em breve e poder dar uma grande opinião. Mas, mais uma vez, José de Alencar, pra mim, não é entediante, não é chato, não é difícil. Eu acho que, independente do que aconteceu há 150 anos atrás, o que o autor pensava, falava, eu acho que o que importa é lermos, tentarmos entender o contexto e adquirirmos todo o contexto histórico, toda a época em que a história foi escrita, e poder chegar um cadinho perto da história do Brasil no século XIX, o que me enriquece muito. Eu adoro poder tentar, né, imaginar como era o nosso país, essa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, como era no século XIX, né, como que as pessoas viviam. Então, ler literatura brasileira deveria ser sempre obrigatório e, para mim, é engrandecedor. Senhora, de José de Alencar. Se fosse definir em uma palavra, seria sublime. Até a próxima, nos vemos por aí.